Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar quais foram as melhores leituras que fiz em 2023 e foi um ano que rendeu muito. Li várias obras, tanto clássicas quanto contemporâneas, e resolvi mostrar 7 delas. E a primeira é O Outro Lado da Galáxia, que é um livro da Edi Lima, que vai contar a história de um ET que resolveu dar um passeio aqui na Terra, né? Ele está naquela idade equivalente aos nossos adolescentes, 14 ou 15 anos, e ele tem superpoderes, enfim. Como que ele consegue fazer contato com uma pessoa? Ele vai acabar se transformando em um adolescente, em um garoto de 14 anos, para poder conversar com um ser humano e não assustá-lo. E ele vai fazer isso com uma senhora chamada Tia Lúcia, que está certo dia numa estrada tentando trocar o pneu do seu carro. E como ele tem superpoderes, ele acaba em questão de segundos descobrindo como faz isso e ajudando essa senhora chamada Tia Lúcia. Então ela fica encantada por ele e resolve apresentar ele para os seus vizinhos, amigos. E essa história se passa numa cidade chamada Antabela, que é uma cidade fictícia, um lugar pequeno, pacato, né, sossegado. E o ET, que é o narrador desse livro, né, em primeira pessoa, fala que ele até viu uma cidade muito grande, mas não gostou nada do barulho, da correria, né, da bagunça, e acabou tentando se estabelecer em uma cidade pequena. Então ele vai encontrar em Antabela, né, cidade fictícia, pessoas boas, pessoas simpáticas, como também pessoas interesseiras, de má índole, enfim. Ele vai até arrumar uma namorada. Olha só o pequeno spoiler que eu estou soltando. Esse livro, né, ele veio para os alunos do 7º ano daqui de Pirapora e é uma leitura muito boa mesmo, né? Porque faz a gente pensar nos nossos defeitos. Olha, veja só, porque a gente sempre pensa, será que tem vida em outros planetas? Mas e o contrário, será que não acontece? Será que se alguém de outro planeta, sei lá, Marte, o que será que essa pessoa ia achar dos seres humanos depois de estabelecer contato, depois de conhecer como que a gente vive, né? Entre alegrias e confusões, enfim, fica a dica. Outro livro que também veio para o 7º ano foi O Destino do Lobo. É um livro que faz parte da série Fábulas da Terra, escrito por Paola Giametti. A Paola ela é bióloga, então ela sempre escreve sobre animais selvagens, né? Não só animais brasileiros, como animais de outras regiões do planeta, né? Esses lobos aqui, né? Eles vivem em regiões muito frias, que eu não me recordo qual que é. Enfim, as personagens principais aqui são lobas, né? Que estão ali numa caçada e acabam achando uma caça, obviamente. E a um certo ponto da história, né? Uma loba vai perguntar qual que é o destino do lobo, né? Quem será que vai revelar pra gente? E outro lobo fala que eles têm muito medo de ser domado, né? De serem domesticados pelo homem. Só que à medida que as aventuras aqui vão acontecendo, eles conhecem, os lobos conhecem cachorros, né? Cachorros domésticos, e eles ficam até intrigados como que esses cachorros têm uma certa consideração pelo homem, que é o seu dono. Então vai aqui apresentar um contato entre um lobo, né, que é tido como um animal selvagem, e um cachorrinho dócil, e também entre os seres humanos também. E o mais interessante é que a Paola, né, os narradores dela, conseguem ter muita empatia para com os animais, ou seja, como se os animais fossem humanizados. E isso torna a leitura até mais interessante, né? É um diferencial, né? Você vê que animais selvagens ou domésticos são até mais sentimentais ali no seu instinto do que algumas pessoas. Enfim, não sei se deu para explicar direito, mas essa é a impressão que eu tenho toda vez que eu leio um livro da Paola Giametti. Outro livro interessante também, que não é sobre animais, porém o título é chamado de Cachorro Velho. É um livro totalmente diferente do Destino do Lobo, é claro, né? Aqui é uma literatura cubana que vai falar de uma coisa totalmente desumana, que foi o período da escravidão. Então o cachorro velho, ele é um escravo já idoso, né? Que não conheceu outra vida
que não a de dentro da casa de engenho, né, onde ele viu toda espécie de opressão e violência, ou melhor, ele sentiu na pele, né, essas violências devido à escravidão. E a um certo momento ele até compara o Senhor do cristianismo com o Senhor de engenho. Enfim, é uma narrativa muito tocante, muito pesada até, mas tem personagens interessantes, né? As críticas que o Cachorro Velho faz, a gente fica se perguntando, né? Como que pode acontecer situações como essas? Enfim, literatura cubana, né? É um livro curto que você pode encontrar nas bibliotecas das escolas, e eu tenho que devolver, na verdade. Enfim, agora vamos falar de clássicos. Eu li A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. É um livro do romantismo, lá do século XIX, que vai falar sobre uma história de amor cheia de conflitos, impasses entre a Marguerite Gautier, que é a Dama das Camélias, e o Armand, que era um rapaz ali de família burguesa, né? Ele não tinha muitas posses, mas se ele se envolvesse com uma prostituta, isso iria comprometer, digamos que a honra da família dele, né? Devido ao preconceito da época, e ao passo que esse amor acabou não sendo vivenciado por muito tempo, né? Eles demoraram a ficar com o amor correspondido. Logo que eles se encontram correspondidos, né, acontecem essas desigualdades, né, esse jogo não é de interesse, né, digamos, esse impasse de a questão familiar, né, a honra, o futuro da família, tem que falar mais alto do que o amor entre os dois. E é um livro belíssimo, né, triste, mas belíssimo. E o mais interessante é que, apesar de ser do século XIX, não tem aquelas descrições maçantes, parágrafos longos, nada disso, né? É uma literatura que vai contar sobre os sentimentos e os impasses sem se tornar maçante. Então, recomendo muito A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. Outro clássico que eu recomendo também é o Siddhartha, do Hermann Hesse, que vai falar sobre a história do Siddhartha. Olha, veja só, né? Que é um jovem que ele era filho de um Brahmane, né, de uma casta superior da Índia. Só que, como ele não vivia satisfeito, ele acabou tendo que... Não, ele precisou sair da sua casa para buscar o autoconhecimento, para buscar a iluminação que as pessoas diziam, né? Aliás, muitas pessoas dizem que essa iluminação advém de um estado de Buda. Então ele parte com o seu melhor amigo Govindo em busca dessa iluminação. E nessa jornada ele conhece um grupo de pessoas que acabam renunciando aos prazeres do mundo, da comida, da bebida, né, do amor, e acabam vivendo como mendigos. Então ele acaba fazendo parte desse grupo por um certo tempo. Depois ele vê que não encontrou as respostas que ele buscava coisa nenhuma, e acaba conhecendo, na verdade, o próprio Buda, né, que aparece aqui na história. Então ele ouve, né, os ensinamentos do Buda, do Iluminado, por um certo tempo, só que ele percebe que não é o suficiente, que ele continua com questões existenciais, né, mesmo reconhecendo as maravilhas, né, mesmo reconhecendo os valores, né, fundamentais que a doutrina do Buda possui. Ele decide partir e ele acaba voltando, ou melhor, entrando de vez para o mundo, né, para o mundo dos negócios, né. Ele acaba fazendo contato com o comerciante. Antes disso, ele acabou encontrando uma cortesã que ensinou para ele as maravilhas do amor. Enfim, é um romance muito bom, né? Ele vai ensinar muita coisa, independente se a pessoa é budista ou não. Que na verdade aqui é um grande trabalho de personagem e de busca por questões que até hoje as pessoas se perguntam, né? O que é a vida? O que eu faço para ser feliz? O que eu faço para deixar minha família realizada? Posso primeiro me realizar para depois pensar na minha família? Enfim, é um livro maravilhoso. Recomendo fortíssimo, Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse vídeo está muito longo já, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu li também, na verdade, reli
Terra dos Homens, do Exupéry, mesmo autor de O Pequeno Príncipe. E nesse livro ele vai contar sobre várias aventuras em que ele passou na aviação. Então, por várias vezes a nave dava problemas, ele acabava aterrissando em regiões perigosas, ele acabava conhecendo as pessoas daquele lugar onde ele aterrissava. Enfim, é um narrador em primeira pessoa, muito sensível, totalmente empático e um ser praticamente iluminado como o outro livro que eu citei anteriormente. E por fim, eu recomendo também 3 de Mudança, da autora Flávia Savary, que é um livro de 3 contos, e nesses 3 contos os personagens principais ou narrador vão passar pelo quê? Por transformações, por mudanças, por quebra de expectativas, o que acaba tornando esses contos muito interessantes e criativos. E o primeiro deles, né, que é chamado De Ângelo a Anjo, é o mais interessante que eu achei, porque esse Ângelo, ele é um homem muito ranzinza, né, que faz confusão por qualquer coisa, que briga com o vizinho, briga com qualquer pessoa que vê pela frente, independente da idade, criança, idoso. E a comunidade onde o narrador vivia tinha tudo para ser pacífica, não fosse esse Ângelo que treta com todo mundo. Só que acontece uma tragédia, né, que é um desabamento aqui em umas casas, nos barracos, em que esse narrador ele acaba conhecendo a real face do Ângelo. Então, daí o título, De Ângelo a Anjo. Então, foram essas as melhores leituras que fiz nesse ano. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, comenta aí embaixo, se inscreve e é isso aí.